Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Com grata satisfação, estamos recebendo a fonoaudióloga, a Karine Dardi, ela que vem participar conosco, trazendo informações sobre problemas da fala. Em especial, aí, vamos nos referir às crianças, à infância, às primeiras palavras, enfim, dar um foco dentro dessa linha. Aí, claro, trazer alguns esclarecimentos nesse sentido. Tudo bom, Karine? Tudo bom, César. Muito obrigada pelo convite. Vim aqui conversar sobre os problemas de fala da criança.
que é muito importante dar dicas, esclarecer algumas dúvidas sobre esses assuntos, né? Sem dúvida nenhuma. E, claro, problema de fala, nada melhor que uma fonoaudióloga para nos dar uma orientação nesse sentido. E vamos começar aqui pela infância, pelo nenê. Quando ele começa a desenvolver a fala, a emitir a primeira palavra? Bom, as primeiras palavras, em média, é ao redor do ano de idade. Claro que algumas crianças começam a falar um pouco mais cedo, 8 meses, algumas crianças 1 ano e meio, mas a média é ao redor de 1 ano de idade. Então, doutora Karine, claro que a questão da fala, ela tem uma importante situação com relação ao ambiente, às pessoas, à articulação. Isso é bom que a gente também destaque. E eu gostaria de falar em que grau de intensidade isso realmente influencia, em especial as crianças. Bom, o ambiente que a criança vive, as pessoas com quem ela convive, os pais, a escola, os avós, eles influenciam bastante, positivamente e negativamente, em vários aspectos. Por exemplo, uns pais que tratam a criança como bebê, né, falam infantilizado, falam como se fossem crianças, como se fossem bebês. E, em regra, bebês falam errado. Então, nós estamos dando um modelo errado para a criança. Agora, a gente não pode falar a menos do que se espera, nem a mais. Então, também não podemos exigir muito da criança, falando palavras difíceis, de difícil compreensão. Também todo o ambiente em que a criança vive, isso influencia em vários aspectos. Nós temos que estimular a criança, sempre desde bebê. A gente conversa com a criança, explica o que está acontecendo, o ambiente que ela vai passar, está passeando de carro, vai conversando com a criança, vai trocar uma fralda, vai dar um banho na criança. Então, sempre a gente vai conversando com a criança. Só que existem os adultos que querem estimular tanto que eles falam demais. Então, tem que haver turnos. O adulto fala e a criança responde. O adulto que fala cansativamente é um adulto que estimula demais a criança. Então, a gente não pode exigir demais, nem exigir de menos. Contar histórias, ler livro para as crianças, tudo isso é importante para estimular. Então, o adulto que fala pouco, o adulto que fala demais, ele influencia nessa estimulação do desenvolvimento do cérebro da criança. Você falou aí em contribuições positivas e negativas, né, com relação ao ambiente, às pessoas, a convivência, e existem situações, é claro, de falar errado, né, da fala mal colocada, né, da pronúncia da palavra, e essas situações, como é que devem ser trabalhadas? Bom, por exemplo, se uma criança fala uma palavra errada, nós não devemos corrigir essa criança falando a palavra certa. Existe, sim, uma outra forma de corrigir a fala dessa criança, que é dando o modelo certo da palavra no contexto que a criança estiver falando. Então, por exemplo, a criança falou assim, vou lá brincar com a minha boia no quarto. Filho, tu vai lá no teu quarto brincar com a tua bola, que legal, vou lá junto contigo. Então, a gente dá o modelo certo da palavra que a criança falou dentro do contexto que está sendo conversado, que está sendo falado. Porque corrigir diretamente, entra um ouvido, sai pelo outro e não adianta nada, o cérebro não chega a armazenar. Realmente é engraçado que se processe dessa forma, quando você fala que naturalmente as pessoas procuram corrigir e procuram acentuar ainda a correção, quer dizer, é um agravante nesse sentido, então. E César, quem gosta de ser corrigido? Né? Ninguém gosta de ser corrigido, principalmente na frente dos outros. Então isso pode até trazer problemas emocionais para a criança. Então a gente não corrige, apenas fala a palavra certa, sem a criança dar conta que está sendo corrigida, dentro dali da conversa que está sendo dita. Então ela mesmo percebe que pronunciou a palavra errada, percebe a pronúncia correta e passa a assimilar. Esse é o processo. Exatamente. Que maravilha, olha só como é bom a gente poder falar com quem realmente entende do assunto, porque traz assim sempre conotações importantes e até daqueles, infelizmente, comportamentos que nós temos usualmente, e às vezes equivocadamente tentamos fazer correções e com isso estamos acentuando mais ainda o problema. Então, o destaque é esse e claro que o nosso telefone está aí à sua disposição para os questionamentos. Enquanto a doutora Karine estiver aqui conosco, participando e trazendo essas informações, você pode encaminhar as suas perguntas para a nossa produção. E na questão
de troca de letra, que é um outro detalhe também que acontece muito, aquela síndrome do cebolinha. Bom, a síndrome do cebolinha, na verdade, seria uma troca de fonemas. Quando nós falamos de troca de letras, seria na escrita. A síndrome do cebolinha seria trocar o R fraco, que é o SR de ponta de língua, de falar, por exemplo, girafa e falar um gilafa. Esse R de ponta de língua é um dos fonemas mais difíceis, de maior complexidade que a gente tem para aprender a falar. Então, é um dos últimos sons que a gente aprende, que a criança aprende. Então, dizer que uma criança aos 2 anos de idade tem a síndrome de cebolinha, fala como cebolinha, não está certo, porque ela ainda não está na idade de falar esse fonema. Cada idade tem mais ou menos os fonemas que a criança vai aprendendo. Por exemplo, os fonemas p, b, m, t, d, são os primeiros sons que a criança aprende a falar. Esse fonema do r, né, ra, re, ri, ro, ru, e os encontros consonantais pra, pré, pri, pro, pru, e o ar, er, ir, or, ur, são os últimos sons que a criança aprende. Geralmente, esse R, né, de ponta de língua, ele vem devido a diversas causas. Por exemplo, um uso do bico prolongado, ou uma chupeta. Na verdade, está com a musculatura da língua com problema. Né? Essa musculatura da língua não está boa, então a criança não consegue produzir esse R perfeitamente. Aí fica com o problema. Convém que procure um fonoaudiólogo. Esse R tem que estar presente aos 4 anos de idade. Algumas crianças com 3 anos já estão apresentando esse R de ponta de língua. Realmente, tem detalhes técnicos aí que a gente realmente aprende sempre, né? Diuturnamente a gente está sempre aí absorvendo novas informações, detalhes que o profissional, evidentemente, que vivencia isso, tem essa oportunidade, né, de trocar, inclusive, essas informações e crescer com isso também. E as questões de infecções de ouvido, isso também afeta a questão da fala. Sim, infecções de ouvido constantes e otites de repetição trazem perdas auditivas. E as perdas auditivas trazem problemas na fala. A criança não vai ouvir direito e vai ter problema para reproduzir esse som. Então, até os 5 anos de idade, é comum as crianças terem otites. Então, por isso, a gente tem que cuidar bastante desses problemas de audição, porque podem afetar a fala também. E é um problema sério. Muito sério. Muito bem. E outra questão também que é muito importante a gente destacar, e como nós começamos aqui a nossa conversa, é a questão da respiração. Esse é um detalhe que eu gostaria que você aprofundasse e realmente desse algumas dicas, inclusive para o pessoal que está ligado aí com a gente. E lembrando, é claro, que o telefone está no rodapé do vídeo para você encaminhar as suas perguntas. Então, doutora Karine, a questão da respiração. César, vou falar sobre a questão do modo respiratório. Então, o modo respiratório, ele é predominantemente nasal. Nós temos sempre que respirar pelo nariz. Se uma criança respira de vez em quando pela boca, de vez em quando pelo nariz, ou somente pelo nariz, isso vai trazer diversas alterações. Claro, aqui nós estamos falando da fala, mas pode trazer alteração corporal, pode trazer alterações dentárias, pode trazer um mau hálito para a criança, a coluna entorta, a criança não respirando direito, porque está respirando pela boca. Ela não vai ter uma boa qualidade de sono. No outro dia a criança vai estar cansada, pode dormir 10 horas, mas no outro dia está cansada. Vai para a escola, o que acontece? Não tem um bom rendimento escolar, não oxigena direito o cérebro, isso também traz dificuldade de atenção e traz dificuldade de aprendizagem. A criança não se concentra muito bem, aí vai gerar dificuldade de aprendizagem escolar. Mas em relação à fala, esse tipo de respiração, a criança fica com a boca aberta. Ficando com a boquinha aberta, fica com a língua rebaixada, a língua no assoalho da boca. Essa língua, estando com a postura errada, fica com a mobilidade ruim e com uma péssima musculatura, uma musculatura ruim. Como é que ela vai produzir os sons da fala? Então vai trazer também os problemas da fala. Sem contar as infecções respiratórias, porque a criança não vai respirando pela boca, o ar não vai ser aquecido, o ar não vai ser umidificado, o ar não vai ser filtrado. Então as infecções respiratórias, gripe, rinite, sinusite, todas essas ites podem acontecer na criança.
Não, realmente são detalhes que devem ser muito bem observados, e até existe uma questão, e eu gostaria que você fizesse esse link, a questão da gagueira e da própria respiração. Interessante essa tua questão, assim, porque a gagueira é um problema, né, um distúrbio na fluência da fala. Depois dessa gagueira ser realmente avaliada, diagnosticada, né, como gagueira, a gente vai ver se essa pessoa, essa criança tem um problema na respiração, mas o que a gente trabalha mesmo é a velocidade de fala. Claro, se tem um problema respiratório, esse problema respiratório vai ser tratado. É importante que assim, o diagnóstico da respiração, ele pode ser feito, vai ser feito pelo médico otorrino, porque tem que ver se é uma causa orgânica ou se é uma causa funcional. Nessa questão da gagueira, o que a gente trabalha é a velocidade da fala. Trabalha-se muito a velocidade da fala. Trabalhando a velocidade da fala é porque muitas vezes a pessoa que tem gagueira, ela fala muito rápido. Então nós temos que coordenar essa pessoa para respirar e falar. Então é um dos pontos que trabalhamos na gagueira, esse controle respiratório. Seria um tratamento, na verdade. É uma das formas de tratar a gagueira. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, né? Então, se é necessário trabalhar a respiração desse paciente, trabalha-se. Muito bem. Bom destacar essa situação, que cada caso é um caso, porque realmente as pessoas têm as suas diferenças e cada uma delas bem observadas produz um tratamento muito melhor e mais eficaz. Certamente isso é importante que a gente comente também, porque as pessoas pensam que o tratamento vem pronto, o diagnóstico feito, o remédio é o mesmo para todas as pessoas e a gente sabe que não é bem assim, né? Nunca é. Sempre é diferente para cada criança, para cada pessoa. E por falar em criança, e justamente no foco que nós estamos dando aqui dentro do programa, abrindo esse espaço para tratar dessas questões, e muitas perguntas se encaminham no sentido da questão do bico, da chupeta, que momento deve-se tirar o bico da criança, enfim, esses detalhes todos que depois, evidentemente, vão criar algumas sequelas em função do uso demasiado e coisas do gênero. Eu gostaria que você falasse sobre isso agora. Bom, o uso do bico, todo mundo acha que o fonoaudiólogo é contra. Não, nós não somos contra, se usado de forma correta. Até pelo contrário, o bico, quando a criança é pequena, ele até estimula um crescimento facial mais harmonioso, porque trabalha a sucção, que é importante. Então, se a criança é pequena e usa um bico ortodôntico, uma mamadeira com bico ortodôntico, aquele bico ortodôntico é o mais achatadinho, de preferência o de silicone. Se tiver uns cuidados com o bico, ele não vai trazer alterações. Se cuidar a frequência, a intensidade e a duração desse bico. Nós recomendamos a retirada por volta de 2 anos de idade. Mas claro que isso começa antes, conversando com a criança. Hoje nós temos histórias infantis, nós temos músicas que ajudam, e sempre assim, a decisão da largada do bico, de largar o bico, é da criança e é da família. Então, aos 2 anos de idade o bico, mais a mamadeira pode ser 1 ano de idade, porque a mamadeira, a criança já tem condição de pegar no copo 1 ano de idade. Então, a gente passa por um copo com bico para depois a mamadeira. Mas vai aos poucos também, né? Passa o bico, pode começar à noite, deixar durante o dia a criança sem bico e somente à noite. A criança pegou o bico, retira-se o bico da boca, quando ela pegou bem no sono, já dormindo no sono profundo, a gente tenta retirar. Algumas crianças não deixam, né? Elas acordam, mas a gente vai fazendo sempre aos pouquinhos. Então, vai depender, né? Da criança. Com certeza, como você disse, cada caso é um caso, né? E evidentemente como os pais podem contribuir, vamos dizer, para atender essa demanda de acordo com a criança. Exatamente. Sempre conversando, sempre de acordo com criança e família, eles se acertam ali aos pouquinhos para fazer a retirada do bico. Muito bom. Bom destacar isso, é claro, dando esse foco especial. Estamos chegando agora ao finalzinho da nossa entrevista. Estou aqui conversando com a doutora Karine Dardi, com muita
satisfação estamos recebendo dentro do programa, trazer essas informações, né, dentro desse quadro. É um quadro de utilidade pública onde a gente presta, né, esse serviço aí para a nossa comunidade. E nesse sentido eu gostaria agora que você colocasse aquilo que julga mais importante dentro de todas essas questões que nós elencamos aqui dentro do programa hoje. César, assim, o que eu sempre costumo falar, estimular a criança. Como é que a gente pode estimular o filho? Conversando com ele desde cedo. E muitas vezes essa correria do dia a dia, os pais não têm tempo para sentar e conversar e brincar com seu filho. Reserva 5 minutinhos, 10 minutos, meia hora do seu dia para sentar e brincar com seu filho, para contar historinhas para o seu filho, para ler um livro, para conversar com ele, mesmo desde pequenininho. Então, ter essa afetividade com a criança, porque além de estar estimulando a linguagem, tanto a parte da compreensão quanto da expressão da criança, está estimulando o cérebro, também está trabalhando esse vínculo pai, mãe, filho. Então, manter sempre esse contato com a criança, mesmo com essa correria do dia a dia. Muito bem. Então, vamos agradecer aqui a participação da doutora Karine Dardi, por estar aqui conosco hoje, trazendo essas informações todas. É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.